Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa lição de número 8 da revista CPAD, desse quarto trimestre de 2023, com o tema Até os confins da terra, levando o Evangelho de Cristo a todos os povos. Nossa oitava lição tem como assunto missionários fazedores de tendas. O nosso texto áureo está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 34. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. A verdade prática nos diz que é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, onde quer que você vá. Nossa leitura bíblica em classe começa no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 1 a 5. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga, convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Nossa leitura continua na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. E procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Na introdução do nosso comentário, encontramos algumas perguntas muito importantes. É preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? A lição desta semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo, como alguém que, ao mesmo tempo, exerce uma profissão e anuncia o Evangelho de Cristo. De acordo com esse exemplo bíblico, vamos meditar a respeito dos fazedores de tendas, o que essa expressão quer dizer e até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar para a glória de Deus. No primeiro tópico, lemos sobre a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Primeiro, a profissão do apóstolo Paulo. A nossa leitura, no texto de Atos, capítulo 18, traz a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missiológico, fazedor de tendas. A melhor tradução seria trabalhadores em couro, pois as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. Ou seja, Paulo era uma espécie de artesão especializado em fazer tendas, fazer barracas. No Novo Testamento, há um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo. Se chamavam Priscila e Áquila. Devido a um decreto do imperador romano Cláudio, Priscila e Áquila saíram de Roma e foram morar em Corinto. Assim, o apóstolo Paulo se encontrou com esse casal, passou a morar e trabalhar com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação aos outros. O segundo item nos pergunta como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e ministerial. Bem, a tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente seus serviços espirituais, e cada rabino tinha que aprender uma profissão para sustentar, ou seja, eles não deveriam viver do que eles pregavam. Exatamente por isso, Paulo era fariseu, criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tendas, provavelmente uma profissão que aprendeu na juventude.
Embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que tinha plantado, o apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Em um de seus muitos comentários bíblicos, o teólogo pentecostal Meyer Perlman diz que o apóstolo Paulo adotava a firme resolução de não aceitar a oferta das pessoas que ele procurava ganhar para Cristo, pois seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que os seus motivos de evangelização eram sem interesse financeiro. Aqui abre um parênteses. Na época do apóstolo Paulo, havia pregadores e mestres religiosos de outras confissões de fé que viviam da sua pregação, que viviam do que eles pregavam. Ou seja, eles mostravam ser pessoas que viviam não daquela ideologia, daquela fé que pregavam, mas a sua fé era movida pelo dinheiro. Então, certamente, para não ser comparado a esse tipo de pregadores, é que o apóstolo Paulo tinha como objetivo manter o seu sustento de forma independente. Outro sim, Priscila e Áquila, constituem um caso interessante. Eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, pode fazê-lo valiosamente por determinado período, em momentos específicos. Assim, eles podiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar sua mensagem. Dessa forma, por meio de suas habilidades profissionais, podiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores, ou seja, eles tinham uma independência financeira, o que lhes dava maior respaldo na pregação do Evangelho. Passamos então ao terceiro item do primeiro tópico, a ética financeira na atividade missionária de Paulo. O apóstolo Paulo considerava o costume judaico, incorporado ao cristianismo, de os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam como uma norma legítima e correta aos olhos de Deus e até mesmo recomendada nas Escrituras desde os tempos do Antigo Testamento. O maior exemplo foi Jesus. Jesus não tinha uma profissão. Ele, embora fosse chamado de filho do carpinteiro, mas nós não lemos que durante o seu ministério ele foi sustentado por essa profissão. Os seus discípulos, alguns eram pescadores, outros cobradores de impostos, eles tinham alguns deles profissões. Porém, eles largaram tudo. E como eles se sustentavam? Do que eles viviam? Das ofertas que as pessoas lhe davam. Essa que é a resposta. O próprio livro de Lucas registra algumas mulheres de posses que contribuíam com Jesus e seus discípulos. Então, o exemplo maior que o apóstolo Paulo estava usando para que, ao mesmo tempo, ele mantivesse a sua ética missionária, mas também seguisse os exemplos de Jesus, foi aceitar essa ajuda econômica. Inclusive, mais tarde, o apóstolo Paulo reconheceu que não havia ensinado adequadamente os novos convertidos a sustentar a obra. Encontramos isso em 2 Coríntios 12:13 e Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Veja que tudo é uma transição. Nós estamos saindo do cristianismo, do judaísmo e indo para o cristianismo. E o apóstolo Paulo, com os outros apóstolos, tiveram a árdua tarefa de decidir o que seria incorporado do judaísmo no cristianismo e o que seria rejeitado. Ao mesmo tempo, eles tinham que se firmar como um grupo diferente dos outros grupos religiosos que já existiam naquela época. Isso explica essas aparentes mudanças ou contradições na postura do apóstolo Paulo. No entanto, Paulo geralmente não aceitava ofertas em dinheiro enviadas pelas igrejas cristãs, e muito menos ainda as exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviadas pelos crentes em Filipos. Agora, é bom nós vermos essa parte do comentário da lição de uma forma mais ampla, porque ao escrever aos Coríntios, o próprio apóstolo deixa claro que ele tinha despojado outras igrejas, ou seja, praticamente raspado a conta, tirado daquelas igrejas tudo que ele podia para se manter entre os coríntios enquanto ele estava semeando o evangelho na cidade de Corinto. Portanto, essa parte aqui do nosso comentarista tem que ser observada com algumas restrições nesse sentido. Vamos então ao segundo tópico, missionários fazedores de tendas. Fazer tendas não é uma ideia nova, é tão antiga quanto as escrituras.
tendas ou barracas. Então, no contexto missionário, a expressão fazedor de tenda tem a ver com seguidores de Jesus, chamados e comissionados pela sua igreja, para usarem seus dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. São profissionais de negócios em missão que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem cristã. Segundo os missiólogos, por muitos anos, o entendimento e a forma de fazer missões concediam da pessoa abandonar totalmente sua vida secular, trabalho, estudos, para se dedicar somente à obra missionária. Hoje, o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional, um empreendedor e realizar a obra missionária sem abandonar a sua carreira profissional. Ou seja, utilizar o seu trabalho profissional, o seu dom profissional, como uma porta de entrada para o Evangelho. Por exemplo, a pessoa pode ter a sua profissão na área da saúde, na área da medicina, e usar isso para pregar o Evangelho a outros. No segundo item, lemos sobre a força missionária no mundo. Missões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus pela sua graça para reconciliar o mundo consigo mesmo. E Ele conta conosco para continuar com essa missão. Nesse sentido, a maior, digamos, força missionária cristã do mundo é formada por profissionais, empreendedores, estudantes, que se movem entre as culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalho. Nós vemos esse princípio bíblico em 1 Coríntios 9, 20 a 22, quando o apóstolo Paulo alcançou diferentes segmentos da sociedade, identificando-se com eles a fim de contextualizar o Evangelho. Quando Paulo declara que ele se fez como judeu para pregar aos judeus, se fez como gentio para pregar aos gentios e assim por diante. Ou seja, ele, nas suas próprias palavras, se fez tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Assim, a maioria dos grupos de povos não alcançados ou menos alcançados vivem em lugares e em nações que são fechadas aos missionários tradicionais. Já profissionais e empreendedores cristãos são aceitos nestes mesmos países. Cristãos com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões têm acesso a lugares onde os tradicionais missionários plantadores de igrejas evangelistas não têm espaço. Abrindo um parênteses, vamos ao exemplo do Brasil. As tribos indígenas. O acesso de missionários às tribos indígenas do Brasil é grandemente dificultado pelas organizações não governamentais que pressionam os órgãos estatais para que eles, através de portarias, resoluções, leis, impeçam que os missionários tenham acesso a esses lugares. Ou seja, no afã de supostamente preservar a cultura indígena, eles impedem que os povos indígenas conheçam o Evangelho. Porém, pessoas que não são missionários de carreira, mas têm outras profissões, que têm entrada nestas comunidades indígenas, elas terão muito mais facilidade e abertura que alguém que é apenas um missionário, tem a sua profissão apenas como pregador do Evangelho, não iria ter essa oportunidade. Terceiro tópico: vocação, profissão e missões. Primeiro item: é Deus quem chama. Muitas são as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos em nossas igrejas locais, grupos evangelísticos de grande impacto, organizações missionárias relevantes no contexto nacional e até em outros países. Todavia, é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou a aptidão para executar um determinado ofício. Nesse caso, é Deus quem capacita, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. É Ele quem gera em nós o envolvimento com causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades que fazem inclusive sentido na realização pessoal. Ou seja, cada pessoa ela precisa de um motivo para viver. E Deus nos dá esse motivo. Viver para anunciar o seu Evangelho. E nessa tarefa de anunciar o Evangelho, Ele nos direciona a determinadas profissões, a determinadas ocupações que nos ajudarão a cumprir essa tarefa. No segundo item, lemos sobre exercendo a vocação. Quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação,
é que encontramos o nosso propósito de vida. A vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado, a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Ele mesmo é quem nos dá condições para realizarmos tais tarefas por meio de nossos dons e virtudes, nos tornando parte integrante de seus planos para a sua honra e glória. Não por acaso, o apóstolo Paulo foi um grande homem de fé, obediente, comprometido com o chamado que teve para a salvação e para anunciar a boa notícia aos outros povos. Ele compreendeu que a mensagem e a vida de Jesus eram para ser experimentados por cada cristão, igualmente anunciadas aos outros com todo o comprometimento. Assim, o apóstolo Paulo exerceu sua vocação, anunciando sobre Jesus e testemunhando do Evangelho por onde Deus o enviava. Paulo passou por uma experiência com Cristo e ele tinha que levar essa experiência a todos os outros, para que cada um experimentasse Cristo em sua vida. Assim deveria ser com cada nós cristãos. Como poderemos levar aos outros a nossa experiência cristã? Só podemos fazer isso se nós tivermos essa experiência primeiro. Infelizmente, há muitos cristãos que estão nas igrejas, mas nunca realmente experimentaram o seu contato com Deus e por isso eles não sentem motivo para levar o Evangelho às outras pessoas. Eles não têm por que convidar outras pessoas para serem cristãs, já que eles mesmos ainda não sabem o que é um verdadeiro cristão. No terceiro item, lemos sobre minha profissão, meu campo. Somos todos vocacionados. Minha profissão, meu campo missionário. Somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos, sendo o objetivo principal da vida glorificar o nome de Deus Pai dentro e fora da igreja. Todas as nossas ações devem ser pautadas por isso. O que estamos realizando está glorificando a Deus dentro e fora da igreja? Tudo o que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Por isso, devemos exercer uma atividade missionária em nossa área profissional. No nosso local de trabalho, Deus nos chama para sermos missionários. Será que estamos sendo? A verdade é que a sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a causa do Evangelho, seja por meio de um negócio próprio ou seja servindo em outras corporações. Portanto, no campo missionário há lugar para todos, quer os missionários tradicionais que vivem integralmente para plantar igrejas, quer os profissionais que conjugam suas habilidades com a obra missionária. Eles podem ser chamados de obreiros bivocacionados. São pessoas que não vivem somente das suas igrejas ou não vivem de forma nenhuma delas. São sustentados pelo seu próprio trabalho, porém, parte do seu tempo é para pregar o Evangelho, anunciar Cristo aos corações. A conclusão nos fala que Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta. Nem todos que se sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para essa tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local nessa descoberta de vocações, não somente de descoberta, mas de atuar como um filtro, como um crivo para aquilo que realmente é vocação, daquilo que na verdade é apenas uma emoção passageira. É na igreja local onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras, especialmente como levar outros a Cristo e discipulá-los. Chegamos então ao final do resumo do estudo da lição número 8, revista CPAD, trazendo esta importante mensagem sobre os missionários fazedores de tendas. Na sua escola dominical,
com certeza você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, leve a boa semente aos corações de todos. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.